Frases famosas nas igrejas que não estão na Bíblia, parte 2. Muitas pessoas gostaram do primeiro vídeo que eu fiz falando sobre algumas frases bem famosas nas igrejas, mas que não estão na Bíblia. E como são muitas frases, eu resolvi fazer a parte 2. Quero aproveitar esse início de vídeo para agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no canal. O canal tem mais ou menos 3 meses de existência e eu estou muito feliz com todas as visualizações, com as pessoas que estão se inscrevendo e peço que vocês continuem me ajudando para que mais pessoas sejam alcançadas. Bom, essa frase eu já ouvi muitas vezes e ela é a seguinte: a palavra de Deus se renova a cada manhã. É muito comum a gente ouvir essa frase no ambiente cristão, mas essa frase é uma leitura equivocada de Lamentações 3, 22, 23, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, o que se renova a cada manhã não é a palavra, e sim as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre. E o que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas é a misericórdia do nosso Deus. Quando Jesus nasceu, 3 reis magos levaram presentes para ele. Quem nunca ouviu sobre os 3 reis magos que foram visitar Jesus? Em peças infantis, em filmes. Só que em Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, não eram reis magos, a Bíblia fala somente que eram magos. E também não relata a quantidade exata de pessoas. Nós entendemos que são 3 devido aos 3 presentes, que foram ouro, mirra e incenso. Noé colocou 2 animais de cada espécie na arca. É bem comum ouvirmos isso, vermos em ilustrações, desenhos, histórias infantis, aqueles 2 casaizinhos de cada espécie subindo e entrando na arca. Mas em Gênesis capítulo 7, versículo 2, diz assim: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e 1 casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Então Deus orientou Noé que colocasse na arca 7 casais de cada espécie de animal puro e apenas 1 casal de cada espécie de animal impuro. Então não era só 1 casal de cada espécie. O filho pródigo comeu comida de porcos. Essa é uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo ou filho perdido. Nessa parábola nós vemos a história de um moço que pede a sua herança para o seu pai e sai por aí pela vida vivendo irresponsavelmente e desperdiçando todo o seu dinheiro. Quando ele se encontra totalmente sem dinheiro e numa situação de miséria, ele sente o desejo de comer da comida dos porcos, pois a sua fome era muito grande, mas ele não comeu, ele só sentiu vontade de comer. E isso está escrito aqui em Mateus capítulo 15, versículo 14, 15 e 16, diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Também já ouvi bastante essa frase, mas quem fala isso entendeu errado o que está escrito na palavra. No livro de Jó, no capítulo 41, nós vemos que Deus está discursando, e nesse discurso ele cita 2 criaturas. Uma delas é o Leviatã, que seria uma espécie de monstro aquático ou crocodilo em algumas traduções. Então, no capítulo 41 inteiro, Deus está se referindo a essa criatura aterrorizante. Ou seja, não é diante de Deus que a tristeza salta de alegria, e sim diante dessa criatura, do Leviatã. O que na verdade, provavelmente o texto está dizendo, é que diante da presença do Leviatã, o que se percebe é o terror, pavor e medo, por causa da sua força descomunal.
Nós, seres humanos, não teríamos chance alguma contra essa criatura. Somente o nosso Deus, que está acima de todas as coisas. E é por isso que, nas traduções mais modernas, nós lemos esse versículo da seguinte forma. Aqui eu tenho uma Bíblia na Nova Versão Internacional. E está escrito assim, no capítulo 41, versículo 22. Tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. Então não tem mais essa frase de que a tristeza salta de alegria, e sim o terror vai adiante dele. Também na Almeida Revista Atualizada, o verso diz: no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Então, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para meditar na palavra de Deus, não ficar só baseado naquilo que você ouve das pessoas, e sim ir direto na fonte, ser como os bereanos. A cada dia que passa, as pressões sobre nós cristãos só aumentam. O teólogo Francis Schaeffer diz que a base fraca para uma cultura ou um indivíduo só pode se manter quando as pressões não são muito grandes. E ele usa a ilustração de pequenas pontes que foram construídas pelos romanos na Europa sobre córregos. 12 carroças passam por elas com segurança por séculos. Mas agora, se alguém dirigisse um caminhão pesado sobre elas, elas quebrariam. Ou seja, à medida que as pressões aumentam, que ficam mais pesadas, aquilo que não tem uma base forte não suporta e quebra. Nós precisamos ter bases fortes para os nossos valores, os nossos princípios resistirem às pressões da atualidade. Uma ideia que está sendo ensinada até por autoridades religiosas é que todos os caminhos levam a Deus. Essa ideia é uma mentira, pois não consiste na palavra de Deus. Sabemos que há um só caminho para chegar a Deus, e esse caminho é Jesus. Isso está lá em João 14,6. Diz assim: Jesus, o único caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui fica claro que não há outro caminho para Deus a não ser através de Jesus. Como dizem por aí que todas as religiões são caminhos que podem levar até Deus, isso não é verdade. Isso é uma mentira diabólica que tem sido pregado por aí, para enganar as pessoas. Pois é muito tentador acreditar nessa ideia, porque quando acreditamos nessa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, nós não precisamos mudar, muitas vezes, a nossa conduta ou renunciar coisas, pois é só escolher aquele caminho que mais te agrada, como se fosse um restaurante self-service. Você vai escolhendo e pega somente aquilo que você gosta. Acredite, não funciona assim. Jesus é o único caminho. E ele diz que todo aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo. Essa é uma verdade central do cristianismo e devemos nos manter fiéis a ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, comente, deixe o seu like. Se você tem mais ideias de vídeo para me dar, também pode comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.